A questão 19 é uma questão de geometria e não é uma questão trivial, é uma questão legalzinha. Tem que ter um conhecimento razoável de geometria para resolver isso aqui. Foi dada aqui uma figura. Que figura é essa, hein? Figura esquisita? Essa figura aqui é um polígono. Uma linha poligonal fechada é um polígono. Tá, esse polígono tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados, então isso aí se chama pentágono. Ele falou, né? É o pentágono PQRST. PQRST, certo? Só que esse pentágono aqui tem uma coisa estranha nele. Ele é um pentágono não convexo, né? O que é uma figura convexa e uma figura não convexa? Uma figura convexa seria assim. Uma figura não convexa seria assim, por exemplo. Qual é a diferença entre o convexo e o não convexo? É que numa figura convexa, qualquer linha que você passar, você vai determinar 2 pontos e vai determinar uma região que fica inteiramente dentro da figura. No polígono não convexo, ou mais genericamente, numa figura não convexa, essa propriedade não existe. Você pode passar uma linha, claro que você vai ter que escolher uma posição apropriada. Uma linha, quer dizer, existem linhas que você pode passar de tal forma que isso aqui não acontece, ou seja, você não fica com uma única região, um único segmento, você pode ter segmentos diferentes, 2 ou mais. Então essa é a característica de uma figura não convexa, e isso aqui é uma figura não convexa. Se você passar uma linha por aqui, você vai ter aqui um pedaço e aqui outro pedaço separado, e uma parte que está fora, dentro, fora. Então, uma figura não convexa, tá? Ele quer que você calcule aqui a área. Olha, tem muitos problemas de calcular a área que você pode fazer por subtração de áreas. Esse problema aqui, por acaso, não dá para fazer por subtração de áreas, tá? Infelizmente, porque você tem aqui um monte de medidas que não são conhecidas. Por exemplo, se você pegasse aqui, isso aqui são ângulos retos, se você pegasse essa figura aqui e fechasse aqui um retângulo vindo até aqui e vindo até aqui, eu vou mostrar aqui um caminho, só que nesse problema aqui não vai dar certo fazer assim. Você poderia fazer o seguinte, se você tivesse todas essas medidas aqui, você poderia fazer esse retângulo mais esse triângulo retângulo menos esse triângulo retângulo. Fazendo isso, ia sobrar somente a figura que você quer. É o problema que aqui tem um monte de lados que você não sabe pela figura. Vai ter que fazer um monte de conta para achar esses lados. Você não sabe esse lado, você não sabe essa medida toda aqui. Nem essa, nem essa. Não dá para fazer desse jeito. Então a gente não pode usar aqui a boa e velha subtração de áreas. Não dá para fazer desse jeito. Como é que a gente vai fazer então? Nós vamos utilizar triângulos retângulos. Tá cheio de triângulo retângulo conhecido aqui, né? Qual é o triângulo retângulo que aparece mais vezes nas provas? Eu vou, não sei se é mais vezes, mas eu vou colocar aqui alguns triângulos retângulos que aparecem muito nas provas. Um deles é esse triângulo aqui, o triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5, né? Esse aqui é o triângulo retângulo mais manjado que tem. Como é que ele se chama? Triângulo pitagórico básico. Triângulo pitagórico é qualquer triângulo retângulo que tem os lados como números inteiros. E esse aqui é o primeiro deles, por isso que ele é chamado de básico. O triângulo de lados 3, 4 e 5. Claro que você pode formar também outros triângulos retângulos que também são pitagóricos, mas não podem ser chamados de pitagóricos básicos. O básico é esse aqui. Ah, tem outros triângulos aqui, retângulos, que aparecem muito em prova, só que eles não são pitagóricos, ou seja, não tem lados como números inteiros. Um deles é esse aqui, ó. Um triângulo retângulo que tem 2 catetos iguais. Ele tem 2 catetos iguais, então ele é chamado de triângulo retângulo isósceles. Ele tem aqui um ângulo de 45 e um ângulo de 45. Então, triângulo 45, 45, 90. Esse triângulo, ele é, na verdade, um quadrado cortado ao meio, né?
se você pegar um quadrado e traçar a diagonal dele, você vai dividir o quadrado em dois triângulos retângulos isósceles desse tipo aqui. Então esse é um triângulo retângulo que aparece muito nas provas. E só para lembrar um detalhezinho sobre eles, se os catetos valem x, quanto que vale a hipotenusa? X raiz de 2. É um resultado importante para você lembrar. Não vai ficar fazendo Pitágoras na hora para concluir isso, tá? É uns segundos a mais que você perde lá na prova. E claro, se você sabe a hipotenusa, para saber o cateto é só dividir por raiz de 2. Tem outro que aparece muito, que é esse aqui, ó. Pega um triângulo equilátero e traça uma altura. Quando você faz isso, você forma aqui um triângulo que tem os ângulos de, claro, 90 graus, porque ele é retângulo, porque você traçou a altura. Aqui é 60, porque originalmente era um triângulo equilátero. E o outro aqui sobram 30 graus para ele, né? Então esse triângulo aqui é o triângulo 30, 60, 90. O triângulo 30, 60, 90, aqui 60 graus, aqui 30 graus. Já que ele é metade de um triângulo equilátero, ele tem a seguinte proporção entre os seus lados. Se você chamar a hipotenusa de 2x, quanto é que vale esse cateto menor aqui? X, porque ele vale a metade da hipotenusa. Aqui você cortou a hipotenusa ao meio. Por isso que tem uma fórmula da geometria plana que diz o seguinte: o cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Isso aqui é a mesma coisa que falar que o seno de 30 é meio, tá? Vem daí esse resultado. Tá, e o outro cateto vale quanto? O outro cateto, você para descobrir, é só você fazer um Pitágoras aqui, vai descobrir que esse outro cateto mede x raiz de 3. Mas você não vai precisar ficar fazendo Pitágoras lá na hora da prova. É só você lembrar desse triangulinho aqui. Quem sabe um lado, automaticamente sabe os outros dois. Sabendo a hipotenusa, pega a metade, aí você tem o cateto menor. Aí você pega o cateto menor, multiplica por raiz de 3, você fica com um cateto maior. E vice-versa, tá? Então você consegue, sabendo um lado, você pode calcular os outros lados no triângulo 30, 60, 90. Aqui nessa figura tem um triangulinho que não é esse. É um triângulo pitagórico também, só que ele é menos glamuroso, digamos assim. Ele aparece menos vezes. É esse triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo que tem um cateto medindo 12, um cateto medindo 5 e a hipotenusa medindo 13. Esse é o triângulo retângulo 12, 13, 5. Ou 13, 12, 5, tá? Eles têm os lados valendo esses valores aí. Isso aqui é um triângulo retângulo. Pode conferir aqui, ó. Quadrado da hipotenusa é 169. 13 ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos é 12 ao quadrado é 144. 5 ao quadrado é 25. Somando isso aqui vai dar 169. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse aqui, de fato, ele é um triângulo retângulo, só que ele, digamos assim, os ângulos dele não tem nada a ver, não são ângulos notáveis, tá? São os ângulos quebradinhos, e ele aparece com menor frequência. Mas quando você bate o olho num 13, numa questão que tem triângulo retângulo, você deve desconfiar do 13, tá? E aqui tem dois 13, olha só, 13, 13. E a gente tem que calcular a área. Você sabe que uma boa maneira de calcular a área é dividir essa figura em áreas menores, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas linhas aqui, vou ligar. O que mais? O que é isso aqui? Isso aqui é um trapézio. Eu vou dividir assim, ó. Eu vou pegar esse ponto R, eu vou traçar uma paralela aqui a esse lado. Que, claro, vai ser uma perpendicular a esse lado aqui. Então, com isso aqui, nós temos um monte de segmentos conhecidos. Olha só. 13 e 13. O que significa isso? 13 e 13. Isso aqui é um triângulo que tem dois lados iguais a 13. Ele é um triângulo isósceles, só que ele não está em pé assim, ele está girado, né? Mas tudo bem, ele pode estar girado. Não vai deixar de ser isósceles porque ele está torto. O fato de ter dois lados iguais garante que ele seja isósceles. E olha só,
nós podemos, então, se a gente descobrir a área desse triângulo aqui, e a área desse aqui, que é um retângulo, e somar tudo, a gente fica com a área da figura. E olha como é que tá fácil de calcular isso. Se esse pedacinho aqui é 2, e esse pedaço todo vale 8, então, isso aqui vale 2 também. E quanto é que vale esse pedaço aqui? Daqui até aqui é 6. É a medida desse cateto, desse triângulo verde aqui. E aqui, ó, essa medida é 8, porque é igual a esse lado. Isso aqui é 8. Então, olha para esse triangulinho aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. 6, 8, quanto é que é a hipotenusa dele? 6, 8, 10. Esse triângulo 6, 8, 10, ele é o dobro de um triângulo 3, 4, 5, né? Ele tem os lados do triângulo 3, 4, 5 multiplicados por 2. Olha aqui, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Se você multiplicar os lados todos por 2, você vai ficar com 6, 8 e 10. Ou então, claro, faz um Pitágoras aqui. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. A soma disso aqui é 100. 100 é o quadrado de 10. Então, a hipotenusa dele vale 10. Olha só. Essa medida, então, vale 10. 10 aqui, ó. Segmento verde. 10. Agora, se você está querendo calcular a área, você pode calcular por aqui, ó. 10, se você traçar a altura, você vai formar 5 e 5. A altura do triângulo isósceles divide o lado oposto ao meio, né? Então, se você traçar a altura aqui desse triângulo para poder calcular a área, a altura vai ser mediana também. Então, você tem essa medida aqui valendo 5, essa medida valendo 5. Olha aqui outro triângulo. 12, 13 e 5. Hipotenusa 13. Cateto 5, quanto é o outro cateto? 12. Aqui também, né? Hipotenusa 13, um cateto valendo 5, o outro cateto vale 12. Você não precisa nem fazer conta para concluir que isso aqui vale 12. Por isso que é bom você lembrar desses triângulos, para não ficar fazendo na prova. 13 ao quadrado, 169, subtrai 25, dá 144. Ah, qual é a raiz de 144? Poxa, você tem que fazer isso instantaneamente, né? Então aqui nós temos dois triângulos do tipo 12, 13 e 5. Tem esse aqui e tem o de cá que é igualzinho. Tá, então olha só, a gente conhece todo mundo. Temos dois triângulos 12, 13 e 5. Temos aqui um triângulo 6, 8, 10. E temos aqui um retângulo. Vamos calcular essas áreas dessas figuras aí, somar tudo. Olha só, eu vou chamar de 1. A área desse retângulo aqui, que tem lados 8 e 2. Quanto é que dá essa área 1? 8 vezes 2, a área do retângulo é o produto das dimensões. 8 vezes 2, então isso aqui dá 16. 16 é a área desse retângulo. Tá, agora esse triangulinho aqui, 6, 8, 10. Como é que a gente calcula a área? Bom, a gente faz base vezes altura sobre 2. No triângulo retângulo, você considera a base como sendo um cateto, pode ser esse aqui 8, e a altura como sendo o outro cateto, esse aqui 6. Então, base vezes altura sobre 2, essa área vai ficar 6 vezes 8 sobre 2, que dá 24. Então, esse triângulo aqui que eu vou chamar de 2, a área dele é base vezes altura sobre 2, 8 vezes 6 sobre 2. 8 vezes 6 é 48, a metade é 24. Então a área aqui é 24. E finalmente esse triângulo aqui, que ele tá girado, né? Mas vamos colocar ele em pé aqui, ó. A gente tem aqui uma base 10. Ele tem aqui esses lados 13 e 13. Mas o que importa é isso aqui, a altura dele é 12, porque são dois triângulos 12, 13 e 5, então a altura é 12. Então esse terceiro aqui, que é a soma desses dois, vou chamar de 3, sabe que 3 é isso tudo aqui, né? Quanto é que vai ser isso aqui? Base vezes altura, que é 12, sobre 2. 120 sobre 2 é 60.
Pronto, então são essas áreas. Agora é só somar tudo. 16 mais 24 mais 60. Eu vou ter essa área, mais essa área, mais essa área. Quanto é que dá essa soma? Essa área dá 100. 100 centímetros quadrados. É tudo em centímetro, é? É, ele deu as medidas em centímetros. Isso aqui, 100, corresponde à letra A de alfa.